Olá, vamos falar de anamnese, né? A anamnese nada mais é que você colher o máximo de informação possível do paciente. Saber sua rotina de vida, saber se ele fuma, se ele toma um remédio controlado, se ele tem uma diabetes, uma osteoporose, enfim, colher o máximo de informação do paciente, em questão de também de segurança para o paciente em certo tratamento e segurança para nós, doutores, que estaremos executando certo procedimento, né? Exames complementares a gente pede em base do diagnóstico clínico, né, feito no paciente. Então, de repente, a gente, né, pedir um raio-x, né, usado muito para endodontia, né, um tratamento de canal. A gente pede lá uma periapical do, do, de um dente X, né? E, ou, nesse exame clínico ali, né, pode diagnosticar algo que chame atenção, de repente um nódulo, né, ver na mucosa jugal, algo que lhe chame atenção, né, e pedir uma coleta, fazer e mandar para o laboratório, né, para certificar e ter o máximo também de informação para poder ser bem assertivo no que passar ao paciente. Bom, então existem diversos tipos de exame para a gente saber o que indicar melhor ali para o nosso paciente, porque não adianta só a gente fazer um exame clínico, só com a nossa visão, que pode ter muitas coisas que passam despercebidas, como por exemplo uma cárie interna. A cárie interna a gente não consegue ver com nossos próprios olhos apenas com o exame clínico. Apesar de sim, o paciente pode nos relatar os sintomas de uma cárie interna, porém a gente só tem certeza de que realmente é isso com uma radiografia. A radiografia vai nos mostrar a parte interna dos dentes e não só dos dentes, assim como nossos ossos, nossa mandíbula, nossa maxila. Então é muito importante a gente sempre solicitar um exame de imagem, como a radiografia, para o nosso paciente. Por exemplo, vou fazer uma extração de siso, é muito importante ter uma radiografia panorâmica. Na verdade, é quase impossível realizar essa cirurgia sem essa radiografia panorâmica, para você saber como esses sisos estão posicionados, como você vai planejar essa cirurgia. No caso de um tratamento de canal, também é necessário uma radiografia para ver onde está ali o problema. Já quando você vai fazer um implante, a gente também precisa da radiografia para saber onde posicionar, mas um exame muito importante é a tomografia, onde a gente vai ter em milímetros todas as áreas da nossa boca, por exemplo, a mandíbula. Quando o paciente tem um pouco menos de osso, é muito importante a tomografia para fazer esse planejamento, para que o paciente não perca os implantes posteriormente. Vou falar um pouquinho sobre a câmera intraoral para vocês, que é esse aparelhinho aqui. Ele tem uma microcâmera aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tira fotos com uma resolução ótima dos dentes. Então, basicamente, a gente faz a higienização dele, óbvio, e coloca ali dentro da boca do paciente. Essa microcâmera vai tirar fotos ótimas, que vai dar pra ver certinho. E assim é muito bom porque o paciente ele pode ter mais noção do que está acontecendo, do que vai ser o tratamento dele, do porquê que vai fazer aquele tratamento. Por exemplo, uma cárie ali no dente posterior do paciente. Ele não consegue enxergar, ele não tem muita noção. E você só falando pra ele, ele vai entender, mas não vai ser a mesma coisa, né? Então você mostrando uma foto pra ele, você consegue mostrar bem certinho o porquê que você precisa fazer aquela restauração, aonde está localizada aquela cárie, pra ele ter uma visão melhor do tratamento que ele vai fazer. Isso é muito legal também para consultas de avaliação, por exemplo, onde o paciente chega na clínica, você vai fazer aquela avaliação, além de você ter uma visão melhor ali, né, do que aquele paciente precisa, você também consegue mostrar pra ele numa primeira consulta. Isso é muito legal, porque o paciente vai ter uma boa impressão e ele vai se sentir muito, como que eu posso dizer? Ele vai se sentir muito incluso no tratamento dele, porque assim ele vai ter uma visão que talvez ele nunca tenha tido antes. Talvez ele tenha ido no dentista, o doutor chegou pra ele e falou, olha, a gente vai fazer essa restauração, isso e isso, e ele sem entender nada. Então, é muito legal, eu gosto muito desse exame. Os exames laboratoriais, eles possibilitam saber como está a saúde num todo deste paciente. E os exames laboratoriais mais solicitados pelos dentistas são hemograma completo, coagulograma, glicemia e creatinina. A finalidade do hemograma completo traz com que você consiga saber se esse paciente é anêmico ou até mesmo como estão as suas células de defesa, saber se esse paciente possui alguma infecção no momento que foi feito a coleta de sangue. O coagulograma, ele possibilita saber qual é o período de tempo que esse paciente demora para estar fazendo a coagulação desse sangue. Então, é um exame bem legal para estar solicitando se acaso esse paciente vai fazer algum procedimento cirúrgico. A glicemia em jejum ou até mesmo a hemoglobina glicada possibilita saber se esse paciente é um paciente diabético, pré-diabético, então ele dosa os níveis de açúcar no sangue desse paciente. E a creatinina é um exame que a gente solicita para estar sabendo a função renal desse paciente. Então, como a gente faz o uso de anestésicos durante o procedimento, a gente consegue saber como que vai ser a excreção desse paciente, se vai ser uma excreção normal, se vai ser uma excreção rápida ou até mesmo lenta desse metabólito. Como considerações finais, a gente traz que os exames complementares de imagem possibilitam o dentista estar realizando um diagnóstico mais preciso, a concluir um diagnóstico que ele não consegue visualizar a olho nu. E os exames laboratoriais, ele faz com que, se acaso esse paciente precisa estar realizando algum procedimento, seja um procedimento mais seguro, porque você consegue saber como é que está a saúde num todo deste paciente. E aí você realiza um procedimento mais seguro.
E é isso, pessoal. Obrigada.